Gostaria de ouvir um pouco da sua percepção, Saravalli. Saíram reportagens, o governador foi questionado a respeito dessa questão. O mercado está apreensivo, começou a ser discutido nas rodas dos gestores institucionais essa possibilidade, né, de penetração do crime organizado, atuação e, enfim, né, essa extensão do braço do crime no mercado financeiro. Como é que você está avaliando essa situação também? Esse é a gente sempre estava discutindo aqui antes, né? Mas sempre discute a questão do risco Brasil, né? Ou seja, o prêmio de risco de se fazer um negócio aqui no Brasil. E acho que até concordando com as palavras do governador, deveria ser, e até soa estranho, né? Mas deveria ser um assunto unânime, né? Ou seja, deveria ser discutido entre a União, né? E todos os governadores deveriam apoiar. Não existe uma palavra diferente. Né? É diferente, por exemplo, incentivos fiscais, outros temas, mas o combate ao crime, né, tem que ser explorado, tem que ser realmente levado a sério, né, e tem que ser organizado entre todos os estados. Né? Não existe uma opinião diferente. Todos os governadores têm que ter uma opinião comum, e é isso que a gente espera, lógico, utilizando as palavras do governador, que a gente espera que todos os representantes aqui nossos tem uma opinião mais enérgica em relação a esse tema. Mas como traduzindo isso para o mundo dos negócios, tá? Inclusive parabenizando a reportagem da Folha de São Paulo, né? Foi um dos primeiros veículos que trouxe mais esse detalhe da preocupação do mercado financeiro, né, dos investidores com esse entrelaçamento, né, do PCC ou de outros órgãos, né, organizados do crime já no mundo dos investimentos. Né, como o próprio governador falou, a gente conhece muito a participação na distribuição de combustíveis, mas em diversos outros mercados, assim como destacou a reportagem da Folha. Né. Agora, para o investidor aqui, para a gente que conversa muito com empresários, tem muitos negócios cujo custo, né, da operação acaba ficando muito alto, principalmente por conta da percepção de insegurança no Brasil. Vou pegar o próprio caso simples, tá? O seguro do seu carro. Será que ele precisaria ser tão caro assim no Brasil? Porque a gente precisaria ter outros seguros na nossa vida, né, mas eles são tão caros no Brasil que acaba inviabilizando. Você tem que escolher o seguro que você quer fazer. Né? Ou será que o seguro deveria ser tão caro assim no Brasil? Então esse é o primeiro ponto. Já começa a subir o custo do Brasil, e isso é o custo do Brasil. Né? Você acaba realmente deixando grande parte da sua renda simplesmente para ter uma maior proteção. Mas tem alguns negócios no Brasil que eles se tornam inviáveis por conta da insegurança. Eu vou dar dois exemplos aqui, tá? Tenho conversado bastante com o segmento de varejo farmacêutico, né? São farmácias espalhadas e tem uma grande parte que são lojas de rua, né? A gente está vendo aí muitos ataques, roubos, furtos, enfim, e acaba fechando, por exemplo, uma loja, né, uma farmácia perto do seu bairro, né, ou no seu bairro, por conta de alguns motivos. Mas isso acaba inviabilizando uma loja, um comércio que traria saúde, traria qualidade de vida para você, e acaba sendo fechado. Quantas lojas você já não viu fechar ou abrir rapidamente dentro do seu bairro, dentro do seu quarteirão? Tá? Então isso é a insegurança. E outras operações, como a gente começa a colocar seguro nas operações, ela acaba ficando inviável. Né? Você pega os correios, né? Logística, entrega, tudo isso é muito caro, né? Porque, por exemplo, a empresa de e-commerce cobra ali uma taxa por vários motivos, mas uma delas é o próprio seguro, que talvez não precisaria nem existir ou ser muito mais barato, e acaba no Brasil sendo mais caro. Vou dar um exemplo aqui prático só para terminar. Tem uma empresa de mineração, né, que faz mineração na Bahia especificamente, uma empresa de capital aberto, que sem citar o nome, mas uma parte ali dos resíduos é o próprio ouro, né? Então ela poderia ter um faturamento maior, uma rentabilidade maior para o acionista, trazendo esse ouro, explorando, né, o ouro especificamente. Mas quando você começa a colocar logística e principalmente o seguro só para transportar esse ouro aqui para São Paulo, né, para os grandes centros, acaba inviabilizando. Então, eu coloquei alguns pontos para entender que por um empresário, né, isso acaba colocando na conta, né, e subindo muito o custo da operação, né, e algumas operações acabam simplesmente sendo inviabilizadas aqui no Brasil. Então, quando vem um estrangeiro e começa a operar no Brasil, a gente tem, lógico, carga tributária, dificuldade, vários pontos, né, contratação, né, pessoas, recursos humanos, mas uma delas é a própria insegurança aqui no Brasil, que acaba se traduzindo, você tem que contratar um seguro, o seguro acaba ficando muito alto, você fala, pô, nesse sentido, não faz sentido eu abrir uma farmácia, uma loja ou outras operações, tá? Então,
A gente precisa de mais energia aí dos nossos governantes em relação a esse tema e cada vez mais, pelo menos aqui em São Paulo, né, já deixar uma provocação, tá nos assistindo, né, se tem sido essa a sua percepção, tá? Pelo menos na cidade de São Paulo, né, no estado de São Paulo, essa mais importante aqui, que acho que a gente vive, é essa percepção de insegurança, né, no nosso dia a dia e cada vez mais vem crescendo, pelo menos acho que é consenso que ninguém está falando que está melhorando da percepção de segurança. Não estou falando dos indicadores, estou falando da percepção que nós, né, a população sente e precisa de mais energia e mais coordenação, né? Esperamos que depois desse fórum aí a gente tenha novas atitudes e está ficando cada vez mais explícito, né, a participação, né, dos órgãos de crime, né, criminosos dentro também de empresas, né, reguladas dentro de diversos setores da economia nacional.